E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais fascinantes da biologia e que, olha, cai bastante no Enem: as relações intraespecíficas. Já parou pra pensar como é que bichos da mesma espécie conseguem ser ao mesmo tempo super parceiros e inimigos mortais? Pois é, vamos entender essa história de cooperação e conflito agora. Pois é, essa pergunta é o centro de tudo. Pensa só, de um lado a gente tem as abelhas, né? Todas trabalhando juntas como se fossem uma coisa só, um superorganismo. E do outro, sei lá, aranhas que simplesmente devoram o parceiro. É o parente virando o prato principal. Como é que a natureza equilibra esses dois extremos? É o que a gente vai investigar. Então, vamos começar pela parte boa da história, né? Pelo lado, digamos, luminoso da força, as relações harmônicas. São aquelas em que todo mundo que participa sai ganhando. Viver em grupo pode ser uma vantagem e tanto, e a gente vai ver agora as duas principais formas que isso acontece na natureza. Olha, presta muita atenção aqui que essa é a dica de ouro pro Enem. É o tipo de coisa que eles adoram cobrar para confundir a galera. A diferença básica, o pulo do gato, está na ligação física. Em uma sociedade, os indivíduos são separados. Já numa colônia, eles são unidos, grudados mesmo. Se você guardar isso, separados versus unidos, pronto, já está na frente de muita gente. Então vamos aprofundar na sociedade. Pensa assim, são indivíduos que vivem suas vidas, são independentes fisicamente, cada um no seu corpo, mas eles estão conectados socialmente. É um nível de organização que é, assim, impressionante. É como se fosse uma empresa gigante, sabe? Cada um tem sua função, seu departamento e todo mundo trabalha junto para garantir que o grupo todo prospere. É a mais pura cooperação pela especialização de tarefas. E o exemplo clássico que todo mundo conhece é o das abelhas. É perfeito para entender isso. A divisão de tarefas ali é, nossa, claríssima. A rainha, a função dela é uma só: botar ovos, reproduzir. As operárias são a mão de obra, fazem de tudo na colmeia. E os zangões? Bom, a missão deles é bem específica e, digamos, curta: acasalar. Cada um no seu corpo, separadinho, mas todos trabalhando pelo bem comum. Beleza? Entendemos a sociedade. Agora vamos para o outro lado, a colônia. Lembra do Unidos? Então, aqui a união é literal, é física. Os indivíduos estão grudados uns nos outros. Muitas vezes, isso acontece porque eles vieram de uma reprodução assexuada e simplesmente não se separaram. O resultado é que eles formam uma estrutura única, quase como se fossem um único corpo, um corpo coletivo. E não para por aí. Dentro das colônias, a gente ainda tem dois tipos. O primeiro é a colônia isomórfica. Iso quer dizer igual, né? Então, aqui, todos os indivíduos são iguaizinhos, tipo clones. Pensa nos corais. Cada pólipo ali é igual ao outro na forma e na função. Agora, nas heteromórficas, aí a história fica mais interessante. Hétero é de diferente. A caravela portuguesa é o melhor exemplo. Aquilo que parece um bicho só, na verdade é uma colônia de vários indivíduos diferentes, cada um com uma função. Um para flutuar, outro para capturar presa, outro para digerir. É um time de especialistas literalmente grudados uns nos outros. Ok, vimos o lado da cooperação, da união. Mas a vida não é só isso. Viver perto de indivíduos da mesma espécie também significa uma coisa: competir. Chegou a hora de olhar para o lado, digamos, sombrio da força. As relações desarmônicas. Aquelas em que a interação vai trazer prejuízo para pelo menos um dos lados. Essa frase é forte, né? Mas ela resume perfeitamente a primeira relação que a gente vai ver agora: o canibalismo. É isso mesmo. Um ser vivo comendo outro da mesmíssima espécie. Mas calma, não é só maldade. Na natureza, quase sempre tem uma lógica, mesmo que pareça brutal. O caso do louva-a-Deus é famoso. A fêmea come o macho depois de acasalar. Por quê? Para garantir os nutrientes para os ovos, para os filhos deles. Ou então pensa numa situação de superpopulação, com pouquíssima comida. O canibalismo pode aparecer como uma forma drástica de controlar o número de indivíduos e garantir a sobrevivência de alguns. Agora, a gente chega na relação desarmônica que talvez seja a mais importante de todas, a que acontece o tempo todo, em todo lugar: a competição intraespecífica. É aquela briga, aquela disputa por recursos que simplesmente não são suficientes para todo mundo. E pelo que eles brigam, afinal? Bom, basicamente pelas três coisas mais importantes para qualquer ser vivo: comida, para não morrer de fome; território, um lugar para viver e se proteger; e, claro, parceiros para poder se reproduzir e passar os genes adiante. Se essas coisas são limitadas, não tem jeito, a competição vai acontecer.
E agora que vem o ponto mais importante de todos, o clímax da nossa conversa. Porque a competição, que parece ser algo só ruim, só destrutivo, na verdade não é bem assim. Para a biologia evolutiva, e anota isso pro Enem, ela é a grande força que molda as espécies. É o motor da mudança. Essa é a grande sacada, o pulo do gato para entender a evolução. Pensa comigo. Para o indivíduo que perde a briga, a competição é péssima, claro, mas para a espécie como um todo, ela funciona como um controle de qualidade super rigoroso. É um filtro que deixa passar só os mais aptos, os que têm as melhores características para sobreviver e deixar descendentes. Vamos ver como essa cascata funciona, passo a passo. Primeiro, os recursos são limitados. Isso leva à competição. Essa competição acaba controlando o tamanho da população, para não crescer demais. E aqui vem a mágica. Nessa disputa, quem leva melhor? Os indivíduos que têm alguma vantagem, né? Seja ser mais forte, mais rápido, mais esperto. Enfim, eles vencem, sobrevivem, se reproduzem e passam essas características vantajosas para os filhos. O nome disso? Seleção natural, a base de tudo. É exatamente como a nossa fonte aqui resume, a competição elimina aqueles indivíduos com características menos vantajosas. É isso, ela é um filtro poderoso que garante que só as melhores características continuem na população, fazendo a espécie ficar cada vez mais adaptada ao longo do tempo. Certo, foi bastante informação, eu sei. Então, para fechar e garantir que tudo ficou claro, vamos para a nossa revisão final. Uma espécie de cola para o Enem, com tudo mastigadinho para não ter erro na hora da prova. Então vamos lá, resumo do resumo. Sociedade e colônia, relações harmônicas, todo mundo se dá bem. A diferença matadora, sociedades são separados. Colônias são unidos. Fechou. Canibalismo, desarmônico. Um ganha, o outro, vira comida. E a competição, desarmônica para os dois que estão brigando, mas é o que impulsiona a seleção natural. Guarda bem esse quadro que lhe vale ouro. E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta no ar. A gente viu que, na biologia, o conflito, a competição, é o que gera a mudança, o que impulsiona a evolução, forçando as espécies a se adaptarem. Será que isso vale para outras áreas também? Será que o conflito é, de alguma forma, necessário para o progresso? Fica aí para a gente pensar. Valeu!